O povo estava indignado. Eles haviam trabalhado o ano inteiro na lavoura, nos campos, mas quando chegou o período da colheita, uma calamidade aconteceu. Uma praga de gafanhotos havia se espalhado sobre todo aquele território e destruído o trabalho de um ano inteiro. Então, eles ficaram revoltados, indignados. Muitos começaram, inclusive, a rasgar a sua própria veste, a sua própria roupa. Num ato de indignação, de dor, de tristeza, muitos começaram a rasgar as próprias vestes para demonstrar o quão insatisfeitos eles estavam. E é nesse contexto que Deus diz para aquele povo: eu não quero que vocês rasguem as vestes de vocês. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. Que vocês arranquem de dentro as mágoas, os ressentimentos, os medos, aquilo que não vem de mim. Ao invés de rasgar as vestes, rasguem as roupas. E sabe como que vocês podem fazer isso? Através de oração e jejum. Essa palavra que Deus disse para o povo na época do profeta Joel vale para nós hoje em dia também. E se você ficar até o final dessa mensagem, que são 15 minutinhos, você vai entender o que isso tem a ver com a sua vida, com a nossa vida. Fique até o final, porque Deus quer falar com você hoje e a palavra de hoje está no livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional, esse momento de 15 minutinhos em que nós vamos ouvir a palavra do dia e fazer a nossa oração. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Guilherme Granda, esse aqui é o meu canal, pode ser o seu canal também, basta você se inscrever. Se aqui abaixo aparece para você a palavra inscrito, é porque você já é inscrito, não precisa fazer nada, você já faz parte desse time aí de mais de 75 mil pessoas que diariamente acompanham os nossos devocionais, os nossos conteúdos aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, então vai aparecer para você a palavra inscrever-se, vê direitinho. Tá aparecendo a palavra inscrever-se? Então é porque você ainda não é. Clique, pode clicar. Você não vai pagar nada, não é vírus, não é golpe. A partir do momento que você clica na palavra inscrever-se, o seu nome vai chegar para mim e eu vou orar por você todos os dias, 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite. Pela manhã e à noite eu faço a oração e à tarde o pastor Felipe é quem conduz esse momento de reflexão. Se inscreva em nosso canal, já deixa o seu like, já bora compartilhar também e pedidos de oração você já pode colocar a partir de agora aqui nos comentários. Os nossos comentários aqui, eles funcionam como um caderno de oração. E hoje eu queria que você colocasse pedidos de oração, especialmente se você está passando por um período de perda na sua vida profissional, na sua vida financeira. Porque esse texto que nós vamos ler hoje, ele fala disso, de prejuízo. O povo havia trabalhado no campo, o povo havia plantado, havia gastado tempo, dinheiro, energia, esforço, mas quando chegou o período da colheita, uma praga de gafanhotos destruiu tudo aquilo. Talvez você tenha essa mesma sensação. Quando parece que finalmente as coisas vão se ajeitar na sua vida financeira, vem alguma coisa e bagunça tudo. Vamos orar por isso hoje? Você está passando por isso? Então coloque aqui nos comentários. Hoje eu quero orar pelo teu trabalho, hoje eu quero orar por você que trabalha com venda, que precisa vender para ganhar sua comissão. Isso não é indigno de forma alguma, você precisa vender para você ganhar sua comissão. Quero orar para que você venda muito. Quero orar por você que tem causa na justiça, você que está vivendo um período de perdas na sua vida profissional, você perdeu o emprego, uma porta se fechou, parece que as ideias sumiram da sua mente, você sempre teve uma mente criativa, uma mente inspirada, mas de uns tempos para cá parece que a sua mente travou. Vamos orar por isso? Pode colocar pedidos relacionados à vida profissional, à vida financeira hoje. Eu quero orar por isso, tá? E vamos fazer a leitura da palavra, mas antes, ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Pai, que o Senhor nos dê clareza para que possamos compreender a tua palavra nesta manhã. Abençoe esse nosso final de semana, nos guardando e nos livrando, conduzindo a nossa vida em tudo. E que os pedidos que estão sendo colocados aqui estejam apresentados ao Senhor desde já. Há pessoas que estão vivendo algo semelhante ao que o povo viveu no passado. Há pessoas que estão vivendo um tempo de perdas, um tempo em que ela acreditava que agora chegaria o tempo da colheita, mas veio algo e devastou, destruiu, arrasou com os seus sonhos. Eu creio que o Senhor pode nos restituir e o Senhor pode nos confortar, nos consolar, mesmo em meio às perdas. Nós entregamos este momento e este dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. É importante que você fique até o final para você ouvir a palavra do dia. Deixa o like, compartilhe. Aproveito para lembrar a todos que amanhã, domingo, é dia de ceia. Você pode participar em Guarulhos. Eu estarei ministrando em Guarulhos, na Avenida Salgado Filho, 517. Eu estarei 9 horas da manhã. E 6 horas da tarde aqui em nosso canal. Se você vai participar online, você deve preparar um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva para participar. E durante a semana inteira, desde segunda-feira, nós estamos falando aqui sobre o jejum. Explicando um pouquinho sobre o que é o jejum, mostrando nas escrituras que os heróis da fé jejuaram. Davi jejuou, Elias jejuou, Moisés jejuou, a rainha Esther jejuou, o apóstolo Paulo jejuou, o próprio Senhor Jesus Cristo jejuou. O jejum é uma disciplina espiritual, assim como a oração. Só que a oração é algo que a gente faz com mais frequência. Nós fazemos orações todos os dias. O jejum não é uma coisa que se faz todo dia. De tempos em tempos nós precisamos fazer um jejum. E nós vamos começar um período de 21 dias de jejum nesta próxima segunda-feira. Às 10 horas da noite, nesta segunda-feira, nós faremos o início do nosso jejum. Então durante essa semana eu tenho falado sobre o jejum. E hoje eu quero te mostrar algo aqui que aconteceu na época do profeta Joel. Capítulo 2, versículo 12 diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Como eu disse, uma infestação de gafanhotos destruiu a colheita daquele ano. E como reação daquilo, muitos agricultores, muitos que trabalhavam na terra, começaram a rasgar a sua própria roupa num sinal de indignação, de raiva, sabe? Para mostrar que eles estavam enfurecidos, dominados pela raiva, diante de uma injustiça. Aquilo era uma injustiça, né? Quando você trabalha, você espera um retorno. Se você trabalha, e você não tem retorno daquilo, você se sente injustiçado. E é natural que nasça em seu coração sentimentos como esse, a raiva, a ira, o ódio, enfim. Não são os melhores sentimentos, mas diante de injustiças, essas coisas aparecem. E apareceu no coração daquelas pessoas. Então, aquelas pessoas começaram, a rasgar suas vestes e tal, e aí Deus aparece para aquele povo e vai dizer para aquele povo assim: olha, ao invés de vocês rasgarem as vestes, ao invés de vocês ficarem bravinhos, revoltadinhos, rasguem o coração de vocês. Como? Como é que eu vou rasgar? É literal isso? Eu vou rasgar o meu coração? Não. Como é que eu rasgo o meu coração diante de Deus? Com jejum, lamento e pranto. É quando nós jejuamos, é quando nós oramos, nós estamos rasgando o nosso coração diante de Deus. E aqui vai um recado para você
que tem vivido um momento caótico na sua vida. Não vai adiantar você ficar bravinha, revoltadinha, nervosinha, nervosinho. Não vai adiantar. A nossa ira, a nossa raiva é uma reação natural, ok. Mas você precisa entender que aquilo ali não vai sanar o seu problema. Tem um outro texto no Novo Testamento, se eu não me engano foi Tiago quem disse, foi Tiago que disse isso, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, não é porque eu estou irado, não é justo, isso aqui é uma injustiça, é uma calúnia que estão fazendo contra mim, eu estou com raiva, eu estou nervosa, Não é porque eu estou irado que aquilo ali vai produzir a justiça de Deus. A ira do homem, tá aí aparecendo para você o versículo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta. A gente fica bravo, a gente fica revoltado, a gente fica irritado com uma série de coisas que acontecem. É natural. Mas a gente não pode parar ali. A gente não pode achar que essa nossa ira, que essa nossa raiva vai fazer com que Deus se apresse para agir, porque isso não vai acontecer. Fique bravo, fique irado. Naquele momento, você descobriu uma doença, você acabou de ser mandado embora, você levou um golpe, perdeu um dinheiro, as coisas estão indo de mal a pior para você, sabe? Uma grande oportunidade que você tinha, você perdeu, alguma coisa que fez com que você se sentisse frustrado, ok, você vai ficar com raiva naquele momento. Mas assim que passar, você conta até 10, assim que passar, você tem que botar a cabeça no lugar e pensar o seguinte, tá, e o que eu vou fazer agora? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta eu rasgar minhas vestes. Não adianta eu sair dando patada em todo mundo, maltratando todo mundo, sendo grosso e ignorante com todo mundo. Não adianta eu agora, sabe, vou quebrar os móveis aqui da minha casa, vai me dar um surto aqui. Não vai adiantar isso aí. Isso não vai adiantar. Eu fiquei com raiva, mas tá, o que eu vou fazer diante disso? Eu acabei de descobrir que meu filho está envolvido com drogas. Eu fiquei com muita raiva, eu não ensinei isso para ele. Eu acabei de... É um exemplo, né? Eu acabei de ser mandado embora. Eu acabei de descobrir que eu estou doente e bagunçou todos os meus planos. Ok, eu estou com muita raiva. Tá. Mas não adianta eu rasgar minhas vestes. Eu tenho que rasgar o meu coração. Vamos orar, vamos jejuar e Deus vai dar uma direção. É isso. Então eu quero orar agora por você e quero convidar você a rasgar o seu coração a partir desta próxima segunda-feira. 10 horas da noite nós vamos começar os nossos 21 dias de oração e jejum, com transmissão ao vivo sempre aqui em nosso canal. Por isso eu reforço, se você não é inscrito, clique em inscrever-se e convide uma pessoa. Hoje é sábado, tem amanhã e segunda, para você convidar alguém. Manda uma mensagem para alguém, compartilha o link desse devocional com alguém, liga, manda uma mensagem para alguém que você conhece, pode ser católico, evangélico, de qualquer denominação, espírita. Fale para essa pessoa, segunda-feira vai começar um propósito de jejum de 21 dias com o pastor Guilherme Grando no YouTube, então cada um vai poder acompanhar a oração da sua casa, né? E vai ser às 10 horas da noite que nós vamos fazer essa oração, sempre ao vivo. Horário de Brasília, porque eu sei que tem gente me assistindo de outros países e até de outros estados que tem fuso horário aqui no nosso Brasil. Então, 10 da noite, horário de Brasília, tá? A partir dessa segunda-feira. Não deu para assistir ao vivo, a oração vai ficar disponível aqui. Vamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos orar agora. Você sabia que além dos devocionais e das orações diárias, também realizamos uma obra missionária que ajuda os mais vulneráveis? Levamos água para o sertão nordestino, visitamos crianças em 4 orfanatos, oferecemos cursos de inglês, elétrica, jiu-jitsu e temos muitos outros projetos em andamento. Faça parte dessa obra missionária, tornando-se um dizimista. Agora, vamos falar com Deus. Meu Deus, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Mais uma vez a tua bondade e a tua misericórdia nos alcançou
e nos permitiu que nos levantássemos, porque se não fosse o Senhor, nem isso nós teríamos condições. Então nós te agradecemos. Obrigado pela tua presença, que apesar dos nossos erros, falhas e pecados, sempre estende para nós uma nova chance. Senhor, abençoe esse final de semana, tudo o que temos que fazer, onde iremos, o que faremos, que seja tudo guiado pelo teu Santo Espírito. E acalma o nosso coração, porque muitas vezes nós ficamos, sim, revoltados, indignados com coisas que acontecem em nossa família, com coisas que acontecem relacionadas a dinheiro. Se tem um assunto que mexe com a gente, é dinheiro, que nos faz perder a cabeça, problemas e mais problemas, e a gente fica com raiva, e a gente quer rasgar as vestes de uma forma diferente do passado, mas a gente quer rasgar as vestes, a gente fica com muita ira, e acaba descontando em quem não tem nada a ver, acaba machucando pessoas, ferindo pessoas. Senhor, hoje nós aprendemos e queremos praticar isso. Ao invés de rasgar as nossas vestes, queremos rasgar o nosso coração através de jejum e oração. Ao invés de ficar bravos, revoltados, indignados, nós queremos nos recolher e colocar os nossos pensamentos em Ti, sabendo que o Senhor está cuidando daquilo que nós não podemos. Pai, acalma o coração daqueles que estão assim, revoltados, indignados. Coloque a nossa cabeça no lugar outra vez. Nos dê equilíbrio emocional, físico, espiritual. Nós entregamos este dia em Tuas mãos. Eu oro pelos dizimistas do Amor que Transforma, que nos dão condições de manter todos os dias aqui a nossa programação e também de conseguir ajudar os pobres, os vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os idosos dos asilos e tanta gente que tem sido alcançada através do trabalho do Amor que Transforma. Eu peço que o Senhor abençoe os dizimistas, as bênçãos que o Senhor reservaria para nós sejam derramadas sobre eles, porque eles nos dão condições de fazer tudo isso. Entregamos tudo em Tuas mãos e nos prepare para este jejum, em nome de Jesus. E se você concorda com isso, diga amém, amém e amém. Respira fundo e diga amém, que assim seja. Gente, deixa o seu like, compartilhe. Hoje tem oração com o pastor Felipe, meio-dia, tem oração à noite também hoje comigo, ainda em preparação para esse jejum. Amanhã ceia, não esqueça disso. Nós vamos terminar essa semana de preparação com a ceia do Senhor, tá? Ou eu te espero aqui em Guarulhos ou online. E segunda-feira vamos começar esse nosso propósito de jejum. Você pode preparar uma peça de roupa velha para você se vestir na segunda-feira, 10 da noite, porque o jejum é humilhação, né? Então, quando você for fazer a oração, ou você esteja vestido com uma peça de roupa velha, ou com um pano de saco, tá? Só no momento da oração. Sem maquiagem, sem brinco, só no momento da oração. E como é que vai funcionar o jejum? 10 da noite a gente vai começar, até o outro dia, cada um no seu horário. Eu vou fazer até 10 horas da manhã. Você pode fazer até 6 da manhã? Faça até 6, até 7, até as 8. Fique tranquilo, pode dormir, pode tomar água, pode tomar remédio, essas coisas não quebram o jejum, tá? Deus abençoe, bom dia.